Está relacionado a clima fora daqui, nos Estados Unidos, a comportamento do mercado, de operadores e principalmente o que esperar de uma safra norte-americana e de soja. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Matheus Pereira, ao vivo pela internet, que participa conosco nesta sexta-feira. Matheus, o mercado segue com as suas complexidades, sendo colocados à disposição. Os elementos que o influenciam são variados e eles têm se mostrado nestes últimos dias. Em algum momento a soja até apresentou alguma recuperação, mas o fato é que há uma situação climática melhor nos Estados Unidos, alguns relatórios mostravam isso agora anteriormente, e o impacto ocorre sobre a operação. Como que você avalia este momento no mercado internacional da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano, e a todos aqui que estão nos assistindo. Pessoal, de fato, a gente teve uma melhora expressiva do clima de curto prazo nos Estados Unidos, chuvas que voltam para grande parte do cinturão agrícola, ali que é aquela região concentra mais de 80% da soja e do milho norte-americano. Chuvas que chegaram ali para algumas culturas um pouco tarde demais, para a maioria delas chegaram a bem grado, são bem-vindas. Essas precipitações agora que chegam já nesse final de semana, prolongam até meio da semana que vem. Tem chuvas ali expressivas que vão ajudar principalmente a soja em campo, Soja agora, Fabiano, que está entrando em sua maioria nos Estados Unidos, nos estágios iniciais de reprodução, Eles estão ali naquele processo de soltar as vagens, começar a encher o grão dentro de alguns dias e semanas. Então, precipitações, chuva, reposição hídrica agora, cai muito bem grado aos produtores de soja. Visto para o milho, o milho já é uma cultura que já tem um processo fenológico mais antecipado, Plantou mais cedo, já está mais avançado, já tem milho no cinturão agrícola, já está entrando no processo de maturação. Então, precipitações agora não trazem tantos impactos produtivos para o milho, porém, essas chuvas são muito bem observadas para a soja. Só destaco um detalhe, Fabiano, antes da gente poder prosseguir, de que as precipitações de curto prazo, elas trazem sim um bom cenário. Porém, existem preocupações de médio prazo, que seria ali na virada do mês de agosto para setembro, quando um padrão mais seco, ele se estabelece sobre o cinturão agrícola, começa a traria preocupações novamente para as culturas da soja, que começam agora a entrar na reprodução, porém, se prolongam até a terceira semana de setembro, nesses períodos aí de soltar a vagem e fazer enchimento do grão, para então assim entrar na eventual maturação. Matheus, quando nós falamos do mercado, ele é muito sensível a esses levantamentos, Você falou a respeito das precipitações no curto prazo, em médio prazo, o que cada mapeamento tem dito a respeito das lavouras nos Estados Unidos, porque acaba por influenciar a sua produtividade, consequentemente, produção. Nós vimos semanas em sequência no qual o clima nos Estados Unidos não colaborava, isso só trazendo aqui para nós, observando aquilo que ocorria há algumas semanas, mas tivemos ali várias semanas no qual o relatório de acompanhamento de lavouras mostrava queda de qualidade. Essa queda de qualidade estava muito relacionada à falta de chuvas, se trouxe uma expectativa de redução nas estimativas de produção e estoque, isso acabou invertendo. Mas naquele momento no qual se dizia que viria de uma certa forma, nós vimos o mercado reagir até de uma forma positiva nas suas operações. O fato de como que a operação de mercado opera, principalmente na especulação, acaba por trazer cenários muito bons, ainda que, por exemplo, não venha a se confirmar uma situação pior nos Estados Unidos, no médio prazo, por exemplo? Fabiano, muito bem colocado por ti, A safra norte-americana, ela é uma safra que sofreu com estiagem, é uma safra que sofreu com a seca durante junho e julho. O mês de agosto, apesar de ter essas chuvas dispersas, não foi um mês também ideal. Porém, a situação, diria assim, a condição física dos solos norte-americanos, elas permitem, de fato, esses períodos mais prolongados de seca, períodos mais prolongados de estiagem. Tanto é que na história dos Estados Unidos, os norte-americanos nunca teve, de fato, uma grande quebra expressiva por falta de chuvas. A gente teve em 2012 uma grande euforia do mercado
pela falta delas, pela falta de reposição hídrica. Porém, a confirmação produtiva em 2012, que foi o último grande seca norte-americana, teve uma confirmação produtiva que não foi uma quebra tão significante quando comparado às estimativas iniciais. Então, os norte-americanos sofreram, sofrem e sofrerão ainda neste ano com irregularidades climáticas, né, partindo aí do princípio que o ano está mais seco. Sabe? A gente começou com o ano caracterizando Lanina, caminha para o encerramento de ano também caracterizando a recorrência de um Lanina, que classifica, né, que retrai bastante as chuvas oferecidas aqui, tanto para o sul da América do Sul, quanto para o norte da América do Norte, que são as regiões ali concentradas com o plantio de soja e milho. Então, de fato, a gente tem sim um cenário mais seco. O mercado ele trouxe reações quanto a essa quebra produtiva potencial. Porém, Fabiano, a gente já está nessa retinha final de safra norte-americana. Essa reta final, o mercado já começa a migrar as atenções do que de fato importa, a especulação. Neste exato momento, a pátria não espera grandes cortes produtivos na safra norte-americana, cortes mais sucintos. A gente não está falando de uma catástrofe produtiva, nem de um cenário, uma safra perfeita. É uma safra regular, com probleminhas pontuais, também ótimas outras regiões com excelentes resultados, que é o caso lá do leste do cinturão agrícola, ali, aquela região de Indiana, Ohio, até a parte leste de Illinois, né, que é um dos maiores estados produtores de soja e milho dos Estados Unidos. Então a gente tem sim uma grande divisão, né, entre regiões muito boas, regiões ruins, nada catastrófico, nada excelente em termos nacionais. Então a gente vai ter uma safra regular. Agora, o que o mercado, né, pode nos dar de oportunidade pela frente, Fabiano? A partir de agora, né, essa caminhada na reta final de agosto, entrada de setembro, o mercado começa novamente a migrar as atenções especulativas do lado da oferta dos Estados Unidos, passando gradativamente aqui para nós na América do Sul. Já no dia 10 de setembro, a gente tem o vazio sanitário aberto, né, finalizado para o Paraná. Dia 15 de setembro, em pouco menos de um mês, a gente tem um plantio liberado no Mato Grosso. Então, cada vez mais o mercado começa a procurar outras fontes especuláveis, né, para o lado da oferta, uma vez que do lado da demanda é China. China está comprando, não está? Como que está o apetite? Já adianto que sim, a China está com a boca aberta, está precisando de grão, está avançando as aquisições tanto da soja disponível no Brasil, quanto da soja que vai entrar no mercado nos Estados Unidos, mas no lado da oferta, Fabiano, pontos de especulação eles aparecerão agora somente por problemas ou, enfim, ou condições ideais de uma nova safra aqui na América do Sul, que já começa aqui dentro de 10 dias, 20 dias, perdão, né, já no Paraná. Matheus, olha só, o Marcos Sherman de Sinop, no estado do Mato Grosso, ele faz aqui uma pergunta, deixa eu posicionar aqui, o Sherman pergunta a respeito dessa questão da demanda da China em relação ao momento em que China vai vir comprando colocando aqui, né, melhorando aqui o cenário, comprando com mais voracidade, vindo mais firme para essas aquisições de soja. Olha, muito boa pergunta, viu, seu Sherman? De fato, a China possuía um déficit de compras, né? Agora, para o mês, retinha final do mês de agosto, possuía um déficit de compra para o mês de setembro. Esse déficit de compra ele foi, né, suprido ao longo dos últimos 10 dias. Apesar de a gente não estar vendo, né, muita atenção voltada para essas compras chinesas, os chineses, os asiáticos em geral, estão com a boca muito aberta nas compras da soja aqui no Brasil. Tá? Somente nesse mês de agosto aí foram algo em torno de 3 a 3,5 milhões de toneladas da soja brasileira que foi vendida em direção à China por aquisições da boca para a mão. A China, seu Sherman, ela mudou de fato a metodologia de compra. A China até 2019 ela era aquela compradora que fazia aquisições para um ano e meio, 2 anos e no disponível apenas aquisições muito curtas, né, muito pequenas para suprir necessidade pontual. Desde 2019, com aquele advento, não advento, né, mas aquela grande problemática que tiveram com os suínos lá na China, que teve que reduzir de fato a necessidade de compra de soja mundial, né, porque foram abatidos quase 350 milhões de cabeças suínos, que é o principal foco, destino, né, da nossa soja aqui brasileira. Ela é consumida por porcos suínos lá na China, não pelas pessoas, né? A nossa soja exportada em direção à China, ela vai diretamente para a cadeia animal. Então a gente tem que olhar a cadeia animal na China.
Então, desde 2019, a China mudou o mecanismo de compra, né, fazendo compra muito que a gente chama da mão para a boca. É comprando quando precisa, para entregas aí a partir de 45, 60 dias, 90 dias no máximo, deixou de fazer aquelas aquisições de longo prazo. Então, para agora, seu Sherman, a gente tem sim essa China com apetite muito aguçado, né, para cumprir essa necessidade até o finalzinho de setembro. Porém, grande parte dessa necessidade já foi coberta, ela já foi preenchida e agora a China abriria uma nova janela agressiva de compras a partir de dezembro. Por quê? Porque para novembro, que é quando, né, tradicionalmente a safra norte-americana entra no mercado, a China já está bem abastecida. Algo em torno aí de 75% do volume de necessidade de importação chinesa já foi adquirido para novembro. Para dezembro, algo em torno de 30% apenas, né, da necessidade que já foi coberta com compra. Então, passado esse momento, a China volta a fazer grandes aquisições para dezembro. Então, muita atenção nesses dois momentos. Muito bem, Matheus. É sempre importante lembrar que neste momento que nós tivermos a China vindo, né, fazendo essas aquisições, nós já teremos passado pelo período eleitoral. O período eleitoral traz ali um cenário com um câmbio com muitas variáveis, com muitas variações mesmo, que traz impacto na formação final do preço aqui do produtor brasileiro. Exatamente, exatamente. A gente tem as eleições chegando, pessoal. Eu lembro até que a base fundamental do câmbio hoje justifica quedas, né? O Brasil tem se destacado economicamente. A nossa equipe econômica, né, ela se destaca em ter antecipado toda essa crise pós-Covid, né, essa crise econômica pós-Covid. A gente começou já a atacar essa crise pós-Covid já no início do problema sanitário, lá em 2020, né, quando o Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica, junto com o Banco Central, decidiram, né, por passar por um processo de elevação de taxa de juros, né, já para tentando controlar eventualmente uma inflação. O Brasil, dentre os 10 principais economias do planeta, foi a primeira economia em 2022 a registrar uma deflação, uma redução dos preços dos produtos ofertados ao consumidor. Méritos da nossa equipe econômica. E o Brasil tem se destacado, né, entre os focos de novos investimentos. Dentre todas as 10 economias, a gente está competindo com norte-americanos, com chineses, com alemães, com russos. Enfim, são economias aí extremamente sólidas, né, e muito conhecidas na história por terem políticas monetárias muito assertivas. E o Brasil se destacou dentre todas as principais 10 economias do planeta. Então a gente se tornou um foco de novos investimentos, está entrando muito capital de investidores estrangeiros dentro do nosso país, o que faz, né, fundamentalmente, gerar uma pressão na cotação do dólar. Porque se está entrando muito capital, está tendo muito capital em circulação de moeda estrangeira dentro do Brasil, o que faz a tendência fundamental de queda. O que tem segurado, de fato, essa tendência em alta são a proximidade das eleições e, enfim, dizendo se está certo ou errado, mas seguindo em linha que as pesquisas eleitorais são publicadas, a gente teria ali uma possível vitória da oposição do atual governo, que na visão do mercado foi um excelente, tem se mostrado um governo que traz muita perspectiva econômica, muito horizonte de crescimento ao Brasil, e essa eventual mudança, né, tira novamente o mercado em querer apostar no Brasil, se caso essas pesquisas eleitorais forem confirmadas. Então, existe a especulação de que a atual equipe econômica, a atual equipe presidencial, né, a nossa administração regida por Bolsonaro, possa sofrer mudanças, o que isso afasta, então, esses investidores de que estão hoje satisfeitos com o Brasil. Muita especulação pela frente, vale a pena sim a gente aproveitar esses movimentos aí do dólar ao longo desse período pré-eleitoral.